Primeiramente, bom dia a todos. Hoje o dia é bastante chuvoso, mas não dá para prever o tempo aí 2 meses antes, né? Se fosse uma semana até dá. Hoje com a meteorologia está bem, dá para confiar. Mais 2 meses não dá. Bom, então o Hipólito é o presidente da ARPA. Eu vou falar um pouquinho sobre a ARPA, Associação dos Radioamadores do Paraná. Foi fundada 5 de abril de 1981. Então faz bastante tempo, 43 anos. Temos aqui um dos que participaram, que criaram, com a ideia de, na época já existia um grupo de VHF, porque o VHF, que é mais ou menos o carro-chefe, sempre foi da ARPA, o VHF, acho que foi nos finais dos anos 60 que houve a primeira comunicação em VHF do Anhangaba para Curitiba, né? Era o Olavo e aquele alemão, como é que era o nome, Ney? Você se lembra? Os dois. Então, o HT, o rádio, era um HTzão, era um metro quase de rádio, não sei que bateria que eles usaram. Então, lá do Anhangaba, fizeram o primeiro contato para Curitiba em VHF. Isso foi no final dos anos 60. Aí, depois, no final dos anos 70, que começou o grupo de VHF, que eu acho que foi a 146, 640, no Morro dos Perdidos. Bom, a ARPA, então, quando foi fundada, logo em seguida o Ney trabalhava na Telepar e foi instalada a primeira repetidora da ARPA. Então, em 81 já, no mesmo ano, na Telepar. Aí, bom, esse foi o início. Aí tinha o Azinelli, tinha outros, o Azinelli ele fazia medições de terra e conhecia aquela região ali do Pico Paraná, do Caratuba, a região, ele nunca tinha subido. Aí organizaram e foram lá no Caratuba, abriram uma trilha que não tinha, e em 83 foi colocada a primeira repetidora solar, com energia solar. Eram umas placas bem pequenas, de pouca produção, e ali iniciou, foi assim um marco, foi uma coisa assim diferente. Mas o que chamou muita atenção no início também da ARPA foi o tal do AutoPatch. Vejam que naquela época tinha mais de 100 sócios. Por quê? Porque dentro do seu carro, o rádio que tinha o keyboard, que tinha o teclado, ele do carro, ele teclava, abriu um relé lá na Telepar, em cima, conectado numa linha telefônica, e ele falava, não existia celular, acho que ninguém pensava em celular em 81. Então foi o início. Isso durou uns 10 anos, mais ou menos. Quando começou a sair o celular, que eu acho que nos anos 90, no final dos anos 90, aí isso já não tinha mais sentido. Então foi assim, a ARPA foi pioneiro em várias coisas. Então essa é a história da ARPA. Ela precisa, para ela continuar a manter as repetidoras, hoje nós temos quantas, Sidney, no ar? 8 repetidoras. Temos uma no litoral, Guaratuba, e as outras aqui na região. Então, isso tem custo, e tudo o trabalho é voluntário. Se nós fosse pagar o Sidney aí, saía caro. Ele já botou tudo no ar aí de volta, que tinha algumas fora. Então, a ARPA, ela vive em função dessa ajuda, a contribuição do sócio e tal. Uma coisa que é interessante na época, você vê como a época era interessante. O Ney deve se lembrar disso aqui. Isso aqui era coisa do Turra.
do Alaortura, ele tinha a turma deles que subia no morro, a gente se juntou em 85, eu comecei, 85, 86. Aí então, quem subia três vezes no morro, onde tinha repetidora, ganhava isso aqui para colocar na sua jaqueta e tal. Então, tinha alguns amigos nossos, tinha vários, de vários morros, né? Então, era muito interessante. Isso é daquela época. Então, a harpa, ela sempre esteve ativa, entre altos e baixos, mas nunca deixou, sempre teve repetidora no ar, e a gente gostaria cada vez ampliar mais, mas para isso precisa de ajuda, né? Então, não é tão fácil assim. Ela é uma empresa, porque ela tem tudo CNPJ, tudo certinho. Então, uma época nós éramos reconhecidos como utilidade pública pelo Estado e por Curitiba. Isso depois não foi dado. Tudo muda, as épocas mudam, mas era bem interessante. Então, eu acho que seria isso. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a harpa ou associação... antes, Emiliano já teve. Houve aqui perguntas sobre... pergunta não, há vários que não são radioamadores, então a gente pode dar dica aonde e como para fazer esse intercâmbio, para começar a ver como é que se torna radioamador. Isso documentado que precisa, para falar em repetidora dentro de 144, 148, falando de VHF, porque tem muitas bandas que existem, precisa ser licenciado, porque se não for, pode gerar problema e mal-estar. Imagine na repetidora, que é ampla, chega alguém que não tem indicativo, já vai ter questionamento, vai dizer, mas precisa ter, né? Então, nada melhor quando a gente está documentado. Ok? Diga aí, Merano. Eu queria saber se o Philips 5PK Chasco teve participação na evolução da harpa. Não, acho que não. Ali, até ali, era o Chasco, era todos, e aí foi criado a harpa, e o Chasco continuou com o grupo de VHF, que tinha lá, tinha aquele cearense, tinha vários ali que ajudavam ele, eles tinham a 7210 e tinham a 6640, que era a repetidora. Mas eu acho que não, né, Ney? O Chasco, ele ficou com o VHF e a harpa, daí um outro grupo que assinou. O Ney era o diretor técnico por muitos anos, foi que montou a primeira repetidora, era kit, trouxe dos Estados Unidos, tudo desmontada. Era que nem antigamente quem começava a aprender radioeletricidade por correspondência. Cada vez vinha umas pecinhas pelo correio para ele ir adicionando. Só que no caso dele, não. Ele comprou o kit lá nos Estados Unidos, trouxe e montou as repetidoras. A 6760, que hoje é 6770, e a 5210. Foram as pioneiras. Mais alguma pergunta? Ok. Olha, no Paraná não sei, no Brasil tem 30, não chega a 40 mil, acho que 30 e poucos mil, em todo o Brasil. Paraná eu não tenho, alguém sabe? Opa! 3.500 aproximadamente, mais ativo mesmo, 20% talvez. Mais alguma pergunta? Ok. Bom, esse espaço aqui é na comunidade luterana da Cruz, onde eu faço parte, já sou quase, faço parte do patrimônio já quase 40 anos.
e a gente consegue esse espaço aqui, é um espaço bom, fácil de chegar, e então a nossa proposta hoje, para a gente usar aqui, não pagamos nada de aluguel, mas foi essa campanha do alimento que a gente fez aqui. Isso vai para o Serene, é uma instituição que recupera ou tenta recuperar dependentes químicos ou drogas, ali na Lapa. Então, esse alimento vai ser encaminhado aqui da igreja, que vai encaminhar para lá. Então, também a gente agradece. Ok? Bom, não sei, alguma pergunta? Depois, sobre como chegar no radioamadorismo, como operar um rádio, olha, tem várias exposições, temos aqui o digital, que agora apagou, mas, então, a gente vai conversar, quem tiver alguma dúvida, depois vamos ter uma linguiça com pão, para nós encerrar esse encontro. Ok? Alguma pergunta a mais? E assim a gente então vai fazer um bate-papo. Foi criado um questionário também para se fazer palestras específicas. Então, se alguém preencheu aquele questionário, então, tendo quórum, a gente pode fazer uma palestra específica sobre um tema de interesse. Então, isso hoje é o primeiro encontro, é o start, né, começar, e vamos ver como é que isso vai andar. Vamos esperar se há um interesse. O problema é que sábado muitos têm atividade no sábado, principalmente esse grupo que a gente quer tentar atingir aqui é um grupo ainda que está começando, que está em montanhismo, que está em trilha. Eu acho que a gente está focando nesse grupo para despertar curiosidade. O que nós mostramos aqui é para despertar curiosidade. Eu tenho uma estação de rádio, não aqui em Curitiba, fora. Eu ponho ela à disposição um dia, se alguém tiver interesse, a gente reúne um grupo, conhecer algo assim maior para conteste. Contestes são contato entre estações tipo uma gincana, vamos dizer uma gincana. Então, se alguém tiver interesse, um dia a gente pode fazer essa demonstração no local. Eu acho que é bem interessante. Talvez a gente no próprio site da ARPA, a gente pode colocar isso e ver. Reúne um pessoal para conhecer mais de perto. Para alguns isso não é novidade, mas quem está iniciando, tudo na vida a gente precisa conhecer. Eu me tornei radioamador já desde criança. Meu pai tinha rádio em casa, mas rádio, esses noveleiro, e escutava naquela época, nos anos 50, ali na faixa dos 49 metros, um pouquinho antes, você escutava, era tudo em AM, naquele tempo não tinha SSB, aí você escutava umas conversas estranhas que não tinha nada com rádio, aí eu perguntava para o pai, o que é isso? O que é? Isso é radioamador. Eu não sei de onde é que ele sabia mais. E assim começou. E depois, quando eu vi caminhoneiro com antena lá, 11 metros, falando lá com a Bahia, falando com o Nordeste, nossa, eu digo, isso me interessou, isso me chamou a atenção. Aí, não, como é que faz? Tem que ir na tela, tirar uma licença, tirei, mas não pode falar antes, sem ter a licença. Você vê, naquele tempo, isso era levado muito a sério, nos anos 80. Hoje já, às vezes, eu vejo aí que nem tanto, mas esperamos que isso volte. Aí quando eu entrei no 11 metros, alguém já me disse, mas você pode fazer aqui para o radioamadorismo e tal? Mas como é que faz? Tem naquele tempo era Dentel, tinha a Labre, fui lá na Labre, me inscrevi, tinha o cursinho, o Lima dava aquele curso, e assim me tornei radioamador. Então, se eu não tivesse visto lá alguém falando e já ouvido antes, quer dizer, tudo isso a gente precisa
ter a curiosidade. Sim, antigamente, uns anos atrás, quase todo o grupo escoteiro em Curitiba tinha um radioamador. E lá no Ipingaus, eu uma vez fui lá, ali no Bagose, eu operei 2 anos lá o Jamboree como radioamador, junto com o pessoal anotando ali o indicativo, né? Era no Jamboree. E era assim, era muito... Só que hoje a gente percebe que nem todo grupo escoteiro em Curitiba tem radioamador. Então, talvez dentro do escotismo, a liderança, aqueles que são radioamador, porque a gente pode até, vamos supor, um dia, fazer uma demonstração, porque também depende do nível, do tamanho, porque lá vocês têm criança pequena até, então ali dentro mais ou menos de 8 anos para frente, de 8 a 15, sei lá a idade, para despertar. Porque a comunicação está tão importante hoje no mundo. Você vê, todo mundo com o celular na mão, o que eles estão fazendo? Estão conversando com outras pessoas. Então, dentro do radioamadorismo, também é assim. Por que a gente... Tem aqueles que só são rádio-escuta, não precisa nem microfone, ele só precisa ter um alto-falante, que já o prazer dele é escutar os outros falar. Mas tem aquele que fala por muitos, né? E eu sou um desses. Então, a gente... É muito gostoso. O radioamadorismo, ele que tem tantas modalidades, o camarada diz, mas eu não gosto do digital, isso é computador. Tudo bem, não precisa fazer. Tem tantas outras dentro do radioamadorismo que então, é questão de ver aquilo que você se encaixa, né? Aquilo que te dá prazer, porque tem que ser algo que te dá prazer. Só que o radioamadorismo é uma cachaça. Depois que você entrar, que você abraçar, você vai longe. Tem umas modalidades aí que são fantásticas, que é o CW, que começou 1800, no final do 1800, o código Morse. Se você vê com um teste, concursos internacionais aí de CW, tem cara maluco ali que faz 35 palavras ali, aquilo parece uma metralhadora, e só no ouvido, né? Só no ouvido. Então não, o radioamadorismo diz, mas vai acabar. Não acaba, não. Sempre tem algo. Mas então tá. Mais alguém gostaria de pôr mais algum assunto? Mais alguma pergunta? Bom dia. Me chamo Rodrigo, sou PU5 Oscar Kilo Alfa, sou rádio escoteiro, rádio escotista. Comecei no movimento escoteiro em 85, faz tempo, né? E estou como diretor social da ARPA, né? Então, a ARPA passou por uma reestruturação e nós estamos trazendo de volta aquela vontade que nós tínhamos de nos reunir.
né, de estar juntos. Então nós temos Ele Troca, né, que normalmente é feito aqui com um almoço aqui na comunidade. A gente traz nossos equipamentos, vendemos, trocamos, barganhamos, né, e fazemos amigos. Toda última terça-feira do mês, nós nos reunimos numa churrascaria, num encontro chamado Encamira, Encontro dos Amigos do Rádio. Gente, não precisa ter indicativo, não precisa ser rádio amador, não precisa ser escoteiro, tá? Pode chegar, nós não fazemos nenhuma cerimônia, não tem bandeira, não tem hino, não tem nada. Nós chegamos numa churrascaria, pegamos uma mesa, sentamos, conversamos, batemos papo, comemos, cada um paga o seu e vamos embora, tá? Então, toda última terça-feira do mês, agora dia 27, agora nós vamos ter, aqui na churrascaria Apolo, aqui no Boqueirão, fica na rua Antônio Esprada, 51. Gente, a janta é baratinha, lá nada que R$100 não pague, tá? Mas é só chegar, bater papo, dar risada, e se quem não for, a gente fala mal, claro, né? Sempre assim, né? Tá? Eu quero deixar aberto a diretoria social para vocês, principalmente o pessoal do Grupo Escoteiro, que quiserem ter uma palestra, um evento, né? Nós vamos ter agora o Jamboree On The Air, que é um dos concursos mais antigos que o radioamadorismo já tem, tá? Começou lá em 1800 e bolinha, Guaraná de Rolha, tá? Mais de 50 anos. Gente, eu já fiz Jota no CPA, Grupo Escoteiro Carlos Pereira de Araújo, União Juventus, lá no Ataia da Jardim Social, no Jorge Frassati, no Medianeira, né? Eu sou escoteiro do Medianeira há muito tempo, desde 85. Então, esse ano nós vamos fazer no Pindorama, Grupo Escoteiro Pindorama. A gente faz sempre um rodízio, onde a gente monta uma estação, a gente monta antena, a gente dá palestra, a gente ensina o escoteiro a falar. Tenho vários vídeos dos escoteiros falando, conversando com outros escoteiros de São Paulo, Minas Gerais, até do exterior, né? Isso é uma chama viva, como diz o nosso colega ali, o Maurício, né? De trazer o jovem para o rádio, trazer o jovem, tirar o celular do jovem e fazer ele ter um outro hobby, né? Muito mais caro, inclusive. Mas é uma delícia, né? Trabalhar com o jovem nessa idade. Então, agora, outubro, acho que é terceiro final de semana de outubro, nós vamos fazer aqui no Grupo Escoteiro Pindorama. Se alguém tiver interesse, levar uma alcateia, levar um grupo, ou nós mesmos que não somos radioamadores, quiserem visitar, tá? Estão convidados, tá? Nós fazemos um caça-raposa, que é uma atividade de rádio muito interessante. Soltamos uma raposinha, soltando um sinalzinho bem fraco, em cidade aqui de Curitiba. Ela se esconde em uma rua de Curitiba, um parque, em algum lugar de Curitiba. E em determinado horário a gente solta os radioamadores para irem de atrás. Então, antenas, você vai ver gente com Kombi, gente com caminhonete, gente com Fusca, com antena procurando o sinal para tentar achar a raposa. Esse ano já fizemos uma. Em novembro nós vamos ter um rádio encontro chamado Rádio Encontro Landel de Moura, que vai ser na paróquia São Pedro e São Paulo, lá no Bacaxiri. Possivelmente a gente tem um caça-raposa também, tá? Para caçar raposa, gente, nem precisa ser rádio amador. Só ter uma anteninha, um fonezinho de ouvido, um radinho, e vai escutar naquela frequência e vai caçar a raposa. Vai chegar até a raposa. Então, são atividades que nós aqui da diretoria social estamos trazendo para vocês e para nós, né? Para a gente confraternizar, bater papo e dar umas risadas, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, eu agradeço de coração. Obrigado, bom dia para vocês, bom dia a todos, né? O meu nome é José Roberto, eu também estou como diretor secretário da ARPA hoje. Já fui membro da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores, da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores e também da Rede Municipal de Emergência de Radioamadores. Eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre radioemergência. 5 minutinhos só, tá? Então, assim, pouca gente sabe, mas o rádio está cada vez mais sendo utilizado nas situações de emergência no mundo. Com o uso dos celulares, as pessoas acreditam que estão seguras com os celulares. Nas cidades, qualquer situação que você passe de emergência, você liga para o bombeiro e logo, em poucos minutos, o bombeiro chega e já te atende. Mas não é bem assim em situações reais de crise, em situações de catástrofe.
principalmente as climáticas que têm acontecido nos últimos anos. Nós nunca achávamos, aqui no Brasil pelo menos, nós entendíamos que cidades grandes como Curitiba, como capitais em geral do Brasil, jamais passariam por situações onde o celular deixasse de funcionar por muito tempo. Mas o que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, foi que celulares deixaram de funcionar por semanas inteiras. Eu gostaria de fazer uma reflexão rápida com vocês e chamar a atenção de um detalhe interessante. Vocês já pararam para pensar, cada um de vocês, se ficasse sem celular por um dia apenas, e precisasse, numa situação de emergência, chamar um bombeiro, sem comunicação nenhuma, sem telefonia, sem celular, qual seria a reação de vocês? O que vocês fariam? Numa capital, onde tem várias pessoas em volta, vizinhos, amigos, você acha que talvez fosse fácil, né? Será que foi lá no Rio Grande do Sul? Em Porto Alegre, ficou semanas sem energia elétrica. As herbes, que são repetidoras de celulares, deixam de funcionar em poucos minutos ou horas depois que acaba a luz. Devido às enchentes, a energia elétrica foi suprimida, não tinha energia elétrica mais. Os sistemas entram em curto, eles se autodesligam. E as baterias das herbes e das estações radiobases e celulares deixam de funcionar uns minutos depois, ou horas depois. Ficaram sem celulares, sem comunicação e isolados por causa da água. Essa é uma situação que nós nunca acreditávamos que fosse acontecer numa cidade grande, como uma capital, Porto Alegre, por exemplo. Nós acreditávamos que as situações acontecem lá em Brumadinho, né? Lá em Mariana, mas numa capital. Eu chamo a atenção disso porque o rádio nunca foi tão mais importante como é agora. A nossa dependência da comunicação de celular, ela tem se tornado cada vez maior. E isso não é muito bom. Essa dependência, ela nos deixa na mão em situações de emergência. Vocês sabem qual é o país do mundo que mais tem radioamadores? Vocês podem imaginar que seja um país pequeno, um país isolado, um país onde não haja celulares ou comunicação. O país onde tem mais radioamadores no mundo é o Japão. É onde existem mais radioamadores no mundo, Estados Unidos e Japão, que são os países que são sempre afetados por situações climáticas, seja terremotos, seja furacões ou outros eventos. Radioamadorismo é a única coisa que ajuda realmente as pessoas em situações reais de crise. Então eu chamo a atenção de vocês porque isso deveria ser matéria escolar. Nós deveríamos aprender a mexer com rádio e ser radioamadores desde criança, como é no Japão, nos Estados Unidos, matéria escolar, básico. Nós precisamos entender isso, porque em situações reais de crise, a única coisa que vocês podem contar para chamar um amigo, para chamar um vizinho, para chamar uma emergência, um bombeiro, é o rádio. O rádio, ele não depende de repetidoras, ele funciona com repetidoras, mas não depende de repetidoras. Você pode chamar o vizinho que está a uma quadra de distância de vocês, um irmão que está a 2 quadras de vocês, pelo rádio, e informar que as condições de vocês numa situação real de crise é tranquila, é boa, ou está precisando de ajuda em determinada situação. O rádio salva vidas. Rádio salva vidas. As repetidoras, como o Sidney produz aqui para a ARPA, são fantásticas, porque elas ampliam a capacidade de comunicação em muitos quilômetros. Mas o rádio, ele não depende somente de repetidoras, como o celular depende. O rádio fala, eu já consegui falar com radinhos HT 180 quilômetros de distância, 180 quilômetros com radinho HT. Basta você ter o conhecimento certo, a antena certa, o local certo, você vai conseguir falar muito longe, vai conseguir pedir ajuda. Rádio emergência é isso, pessoal. E a ARPA, ela provê aos radioamadores a possibilidade de ampliar ainda mais essa capacidade de comunicação. A infraestrutura da ARPA, ela não depende das empresas de energia, das empresas de telecomunicação. Ela é própria. É uma infraestrutura própria, que pode funcionar em situações de calamidade, sim, porque tem células fotoelétricas para gerar energia, sistemas eólicos para gerar energia para as repetidoras,
E o rádio, um HTzinho pode ser carregado até por uma célulazinha fotoelétrica, pequenininha. Então pode salvar vidas, pode ajudar muita gente. A ideia da ARPA também é trazer isso para vocês hoje. Quem ainda não for radioamador, eu sugiro que entrem, vocês vão se divertir. Um dos pré-requisitos para ser radioamador, para ser astronauta na NASA, é ser radioamador. Olha que coisa interessante isso. Não existe astronauta que não seja radioamador. Então é uma coisa muito útil. Tá bom? Obrigado. Ok. Bom dia, pessoal. Eu sou o Sidney, PY5TD. Eu sou o diretor técnico da ARPA, então a gente trabalha aí para manter a estrutura das repetidoras, né? A minha história de acesso à ARPA, ela foi... Primeiro que eu fui indicado pelo 5NV, nosso colega que está por aí. Aí eles me acolheram muito bem aí na associação, né? Daí eu entrei como sócio primeiro, colaborador. Depois aí apareceu uma vaga na parte de diretor técnico. Aí a parte da diretoria eles me convidaram, eu aceitei a função, né? E hoje nós estamos aí trabalhando para manter a estrutura de repetidores da ARPA, né? Essa estrutura, ela requer bastante trabalho e bastante colaboração. Então a gente tem associados, não associados, voluntários, montanhistas, pessoal do Cosmo, da FEPAM, dos escoteiros, todos eles ajudam a gente, independente de ser radioamador ou não, né? Então quando a gente levanta a bandeira aí que a gente precisa levar uma bateria lá para o morro, aí tem todo um pessoal envolvido em ajudar, né? E a função é essa, é promover aí as repetidoras, as manutenções, promover aí a participação do pessoal e a organização de toda essa estrutura, né? E isso é muito importante aí, que já vem com um trabalho de anos aí do pessoal que começou lá no início, subiu morro, abriu trilha, subiu com bateria. Antes era muito mais difícil, hoje está muito mais fácil, né? Hoje você consegue aí helicóptero para levar a bateria no morro, né? Então não tem... Os equipamentos são muito mais tranquilos hoje de instalar, não tem aquela coisa toda. Então, hoje está mais tranquilo, mas a gente continua mantendo esses equipamentos, essas estruturas, e para poder promover o radioamadorismo, promover o alcance dessas repetidoras e manter a estrutura toda funcionando. Tá bom? Obrigado da participação de vocês aí. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou o PY5LO, Joselito, né? Então, eu agradeço inicialmente aqui a oportunidade, né? A primeira oportunidade que eu tenho de ter contato aqui com o pessoal aqui de Curitiba, né? Tendo em vista que eu vim do Piauí, né? Eu sou o PS8 Bravo Romeu também, né? E um dos operadores de uma das maiores estações de conteste lá do Piauí, que é a ZW8 Tango, né? Então a minha especialidade lá era mais a telegrafia, né? E ajudava o pessoal na fonia, certo? Então obtivemos vários títulos, né? E hoje eu me dedico diante de todas essas experiências que eu tive no radioamadorismo, participava de rodada, participava de contestes. Hoje eu me dedico à modalidade satélite, né? E vejo nessa modalidade uma das modalidades melhor para captar jovens para o radioamadorismo. Em todas as reuniões que eu frequento, né, todo mundo está preocupado. Como vai ser o futuro, né? Porque vamos captar jovens para nos substituir, né? Então é assim que está acontecendo em todo lugar. Lá no Piauí é assim. Então já existe aquele movimento dos escoteiros, né? Principalmente os escoteiros, né? Que é onde é mais acessível a gente educá-los, né? Para o radioamadorismo, né? E até porque é uma das modalidades, né? Hoje o satélite é uma modalidade boa para isso, porque é barato. Montar uma estação de rádio não é fácil, não é simples, é caro. Na modalidade de satélite, você só precisa de um HT, uma anteninha direcional e um celular.
coisa que o jovem está na mão o tempo todo, né? Então, com um celular, com uma antena e um rádio, você tem uma poderosa estação de radioamador portátil, né? Que faz a mesma coisa que as outras estações faz a mesma coisa que das rodadas, né? Faz a mesma coisa dos contestes. Inclusive, na modalidade de satélite, a gente consegue falar local, falar distante também, fazer DX, né? Até falar com outros países de vez em quando. E o ápice da modalidade é conseguir falar com um dos astronautas que está na ISS, né, que é a Estação Internacional, né, Espacial. Conseguir esse êxito, você fica na história. Então, nós lutamos para isso. É muito difícil, né? É muito difícil conseguir esse êxito, porque nem sempre eles estão disponíveis para isso, né? A outra vantagem assim, da modalidade é o reconhecimento, através de quê? Dos diplomas. Então, existem vários diplomas que a gente pode adquirir através dessa modalidade. A EMSAT, né, é a Organização dos Radioamadores Internacional, ela disponibiliza lá os certificados, né, para adquirir um certificado desse, você tem que conseguir 100 contatos, somente 100 contatos. Eu digo somente, mas é difícil, viu? Cada contato tem que ser com uma estação em localidades diferentes. Eu não posso pegar aqui 5 contatos com o mesmo estado, né? Ou com um estado que está dentro da mesma região, do grid, né? Então, se você tiver 100 grids diferentes, você pega a certificação da EMSAT. Então, existem vários projetos, falar com os astronautas. Através do satélite, a gente pode agendar, né, no projeto que é possível falar com os astronautas, junto com a comunidade ou com a escola. Então, aqui já teve vários eventos ultimamente, né? Já teve o Tony, né, o PY1, AX, né? Ele coordena vários contatos aí com astronauta, né? Já executou 2 esse ano. Ano passado 1 e esse ano está previsto outro agora para esse mês. Por bem, pessoal, o que eu queria deixar aqui era o seguinte: o meu projeto, eu poderia comprar um rotor, mas eu preferi fazer com minhas próprias mãos, entender como faz, montar minhas antenas, né, fazer e botar em prática. O meu projeto ele é todo meu, né? Então, se alguém tiver algum interesse em apresentar em feira de ciências, em grupo de escoteiros, né, está à disposição. Eu ensino a fazer, eu disponibilizo aí todo o software, né, que é simples, é o Arduino. E quem tiver interesse, né, em divulgar, em querer captar mais jovens, eu aconselho essa modalidade. Tá bom? Eu agradeço aí pela participação. Bom dia, tudo bem? Sou Hipólito, Papai Yankee 5, Holanda, Canadá. Hoje eu ocupo o cargo de presidente da ARPA, depois de uma longa série do Vigan ali, né, que ficou anos como presidente. Ele e o Marcelo. Bom, agradeço todo mundo que está aqui hoje. O objetivo desse evento é a gente iniciar um projeto aqui para trazer gente nova para a ARPA, para o radioamadorismo, né? Muita gente aqui eu conheço, muita gente aqui é nova, nunca vi. Isso é bem interessante. Então, o pessoal ali do grupo escoteiro, ali, que é bem importante para a gente. Ele comentou ali de satélite. Então, isso dali, satélite de baixa órbita, é bem legal assim, para jovem, para escoteiro, até para gente radioamador já mais antigo, assim, que é legal que o custo é baixo,
o equipamento é simples, né? Ali ele está com um negócio mais evoluído, mas dá para rastrear na mão, ele deve ter falado para vocês ali. É bem simples assim quando você vai numa atividade de campo fazer o rastreamento de satélite. O Ney aqui também ele faz operação de satélite com rotor, tudo, que já é um passo a mais, né? Mas a forma mais simples é fazer aquele tipo de operação ali na mão, ali, bem manual, assim, é bem barato, é bem simples. Com o HT que você já tem, que tem V e U ali, você já opera, né? E tem satélites estacionários também, que eu e o Ney a gente opera aqui por Curitiba. É um pouquinho mais complicado ali, que são frequências mais altas. E daí, normalmente, o pessoal que é radioamador, a gente entra, vou operar em HF, 40 metros, 20 metros, que é o que o pessoal quer. Só que a gente negligencia toda a parte acima de VHF, que tem muita coisa, todo o espectro de rádio, na verdade, é acima de VHF, né? Em HF é uma parte bem pequena ali, do espectro que a gente pode operar. E aqui no Brasil a gente não opera na parte realmente útil ali, que é a frequência de gigahertz, de V, U, giga lá. Então assim também é mais difícil ter esses equipamentos. A gente tem alguns exemplos ali que eu trouxe hoje, mas o próprio QO100 lá, que é o satélite estacionário, ele opera em 2.4 e 10 giga. Aquele equipamento ali de ATV está operando em 5 giga. Então é possível a gente fazer no Brasil, né? Só que tem pouco interesse. Então quando a gente entra no rádio, a gente quer operar HF, que foi até o que o Vigan comentou lá de conhecer a estação dele. Ele tem várias antenas lá para 40, 20, 15, 17, que é onde está todo mundo operando. Modos digitais, aqui ele vai mostrar as antenas. São antenas maiores, né? Antenas bem maiores. Tipo, então, a gente, quando é jovem, que tem pouco dinheiro, não tem como botar um negócio desse, uma torre. Eu não tenho como botar uma torre na minha casa. Então, assim, o FT8, que muita gente critica, modo digital, isso aí vai acabar com o radioamadorismo. Na verdade, não, né? A minha opinião, eu hoje só estou ativo no rádio, eu moro numa casa que eu não tenho terreno. Então, eu tenho só o meu telhado. O que eu posso fazer? Ou eu posso fazer satélite, né? Em casa, eu só posso operar satélite, que eu posso botar em cima do meu telhado uma antena como aquela que eu viro ela. Eu não tenho como botar isso aqui, não tenho. Então, assim, a gente consegue ficar operacional em FT8, que daí tem muito crítico do FT8. Alguns até aqui na plateia que eu estou vendo aqui. Criticam porque é ruim, porque não sei o quê. Mas o FT8, ele possibilita o cara ficar ativo no rádio, mesmo tendo um equipamento bem simples, assim, uma antena simples, tudo. Então, o que eu estou falando tudo isso aqui? Misturando assunto. O rádio ele é muito vasto. Assim, a gente tem muitos modos de operar, vários interesses diferentes, vários níveis de conhecimento diferentes. Então, assim, a ARPA tem interesse de agregar tudo isso, né? Então, tem gente que só quer falar em repetidora. Eu não gosto de repetidora. Eu gosto de fazer o contato antena-antena DX, né? A gente tem muito pouco operador de DX em VHF. Aqui no Brasil é irrisório o número, assim. Eu faço parte do grupo de VHF DX, lá a gente não chega a 300 membros no Brasil. Então, assim, se você vai lá na Europa, nos Estados Unidos, lá os caras fazem contest, eles têm 5.000 contatos em VHF. Aqui a gente participa de um contato, você tem 10 contatos. É ridículo, né? Assim, a gente tem muito pouco operador. Então, normalmente quando o cara entra, ele entra para operar repetidora. Quando o cara tira o indicativo, ele vai operar uma repetidora, vai operar o HT ali. Então, o objetivo desse evento aqui hoje é mostrar que no próprio VHF a gente consegue fazer mais que ficar só em repetidora. A gente consegue ter repetidora, a gente consegue ter satélite, a gente consegue fazer transmissão de imagem, transmissão de áudio e vídeo. A gente consegue fazer bem mais coisas tendo só o rádio DFM, que é o que um jovem tem lá. Eu compro um HT lá de R$200, eu consigo fazer bem mais coisa. Eu não preciso ter uma torre de R$30 mil, uma antena lá caríssima, um rádio, cara, com rádio de R$200 a gente consegue fazer bastante coisa. Então, é essa a ideia que a ARPA quer trazer para vocês aqui hoje, que não fica pensando assim, eu preciso entrar em HF, eu preciso investir um monte de dinheiro. Com rádio de R$200 você já faz bastante coisa. É só ter o conhecimento e ir atrás e se instruir naquilo ali que vocês conseguem fazer bastante contato. Era basicamente isso que eu queria dizer, tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, hoje não foi muito como a gente esperou, né? A gente teve 40 inscrições no evento, mas devido à chuva veio menos gente. Era para a gente estar lá fora, demonstrando satélite, fazendo mais comunicado em HF, também não deu, a gente teve que
adaptar o evento aqui para dentro, então fazer esse papo aqui com vocês, porque realmente lá fora não está dando para demonstrar, né? Mas se tiverem dúvidas, se quiserem alguma palestra, rádio escuta, se vocês quiserem tirar especialidade lá, rádio escuta, rádio amador, a gente prepara o material, faz para vocês, de qualquer área aqui que a gente possa apresentar dentro do proposto aqui. Então, se vocês tiverem a demanda, traz para a gente. Lá no formulário já foi preenchido bastante coisa, mas se quiserem alguma coisa específica do que viram, que nem assim eu estou combinando com o meu colega Peter, que ele tem o mesmo sistema de transmissão ali de 5 GB, a gente está querendo montar os 2 sistemas e ir lá no Barigui, por exemplo, ficar um em cada margem do lago lá, para fazer o comunicado, mostrar como que é, tudo. Então, se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia, vai lá, faz essa demonstração lá, que é interessante, né? É bem legal, assim, sabe? É uma modalidade diferente que aqui no Brasil praticamente é inexistente, essa de amateur television, que é a transmissão de rádio via televisão mesmo, televisão amadora, né? Que é aquilo que está rodando ali. Então, se vocês quiserem algum modo satélite, o geoestacionário, aqui, exatamente aqui não dá porque tem um prédio na frente, a gente não consegue pegar daqui, que eu ia trazer para demonstrar também. Mas a gente vai em algum local que tenha avisado que o geoestacionário, como ele está... O satélite está em cima do Congo, então para a gente aqui no Brasil ele está muito baixo o ângulo. Então eu tenho que virar a parabólica quase na linha do horizonte, a gente tem que ter o horizonte limpo para o leste, a gente consegue pegar esse satélite lá, se vocês quiserem a gente faz uma demonstração um dia também. Então é uma modalidade nova aí que saiu, o primeiro satélite da fase 4 lá de radioamador, que esses de órbita baixa ali, você tem que rastrear ele, esse ele está fixo no céu, então ele é mais fácil de operar, tudo, só que ele tem que ter visada. Então eu sei que eu estou misturando muito o assunto aqui, mas é para trocar ideia com vocês de tudo que a gente está falando e apresentando aqui, tá bom? Então é isso, basicamente é isso. Se quiserem tirar dúvida, alguma coisa, a gente está disponível aí. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Eu vou depois deixar um áudio aqui no HF. Para quem não é radioamador, é muita informação de uma vez só. Vai confundir. Mas aqui nós vamos escutar HF 40 metros. Para esse horário é uma banda de até 1000 quilômetros. À noite ela não tem distância. Mas vou colocar depois aqui para ver se escutamos alguém falando. Ok? Mas, Hipólito, mais alguém que vai falar para a gente depois tirar as dúvidas ali, que alguém quiser alguma informação, vai conversando com o pessoal que já são radioamador, que já tem tudo ok. Então tá, ali tem um café, tem um chá. O banheiro é ali, aquela porta ali da frente, sai dali para a esquerda, tem para homens e mulheres. Então, fiquem bem à vontade aí, quem tiver alguma curiosidade, que tem alguma pergunta ali. O Sidney pode falar sobre as repetidoras, do satélite, tem o Joselito, tem... Bom, sobre emergência, radioemergência, então temos vários aqui para matar as dúvidas, ok? Então, vamos, quiserem tomar um café, circular, quando chegar ali por 11h30, nós servimos lá o pão com linguiça. Eu acho que esse foi o primeiro evento, e a gente precisa ver o que a gente consegue trazer de pessoas que tenham interesse. A gente sabe que tem muita gente aí, tem muito montanhista que a gente pode atingir, jipeiro, principalmente o escutismo, escuteiros. Como eu já falei, antigamente em cada grupo tinha radioamador, hoje não tem mais. Então esses que são radioamador tem que trabalhar isso. Nós podemos oferecer vamos supor, um suporte de informações, demonstrações. A ARPA pode fazer isso tranquilo. Então eu acho que vocês podem trabalhar isso dentro dos grupos. Diz, olha, nós gostaríamos um dia um simulado de alguma coisa que chame a atenção. E a gente pode organizar isso tranquilo, não tem problema nenhum. Temos
tem uma modalidade que não foi falada, é o caça-raposa. Caça-raposa é muito interessante. É uma brincadeira, mas é onde existe um pouco de habilidade. Você com uma anteninha que você mesmo faz lá com uns arame, com um cabozinho, conecta no teu HT, você direciona e procura o lugar onde está a raposa. Ela vai emitir um sinal de rádio, ela tem um sinal de rádio, aí você vai direcionando, a raposa está ligada, ele pode mostrar depois como é que funciona o sinal. E aí você, o sinal mais forte vem de lá, aí você vai. Você anda lá um quilômetro e você vai, lógico que você vai ter ruas, vai ter desvio, dá uma nova tomada e você vai achar o sinal. Isso também é feito em campos, não só na cidade, em lugares abertos. Então é muito interessante. Então o radioamadorismo tem muitas modalidades, tem para todos os gostos. Beleza, gente? Então, obrigado que vocês vieram, tempo ruim, somos em 20 e pouco, pensávamos em 40, mas é assim mesmo. Na próxima, talvez tenha mais, depende muito daqueles que a gente consegue atingir e despertar curiosidade. Porque se não houver a curiosidade, não adianta. Em anos passados eu ofereci várias vezes lá, vão conhecer a estação, um contest e tal. Então era de 50 ou de 30, talvez 2 iam, né? Então a curiosidade ela tem que existir, se não existir daí não tem. Não está funcionando? Tá. Então tá. Gente, fiquem à vontade, não terminou, agora é vocês tirar as dúvidas, daqui a pouco nós fazemos a linguiça. Mais uma vez, obrigado.